Olá, Marco Antônio Villa, muito obrigada por ter vindo ao 1964. Eu que agradeço o convite. Villa, o seu livro, que tem um nome comprido, Ditadura Brasileira, 1964-1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Decorei! Está criando partido, não está apostando no golpe. Não, criando grupo, mas um partido revolucionário, por forte influência cubana, com base nos soldados, cabos, marinheiros e sargentos das Forças Armadas e com o intuito golpista estatal. E aí a influência nefasta, a Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular, que era desprezar a política e apostar na solução armada, e solução armada não há política. Então você tinha o Brizola, tinha o Jango com sua proposta de golpe, tentou várias vezes, né? Inclusive impondo o Estado, tentando impor o Estado de sítio em 63. Não conseguiu, teve de retirar a medida. Depois tinha sua proposta de golpe. Tinha a Ligas Camponesas e o Movimento Revolucionário de Tiradentes, que era seu braço armado, que em 62 foram descobertos, a imprensa toda noticiou, 7 campos de treinamento guerrilheiro do Julião com dinheiro cubano. E sabe-se que é dinheiro cubano porque caiu um avião, foi aberta a mala diplomática e lá tem as provas dessa ligação. O PCdoB manda em março de 64 o primeiro grupo guerrilheiro treinar na China, né? O PCB também apostava no golpe, na velha tradição de 1935. Isso só para falar, eu citei mais de 10, entre direita e esquerda, aqueles que naquela conjuntura apostavam numa solução de força tal. Por isso que a democracia ela era golpeada à direita e golpeada à esquerda. Claro que haviam aqueles, muito poucos, e que não conseguiram buscar uma saída negociada. Um deles, um célebre deputado federal do PTB, Francisco Santiago Dantas, que buscava uma solução reformista e articulada. Mas ele estava muito doente e acabou falecendo em agosto mesmo de 64. Então nós temos uma conjuntura em que levar ao golpe era a tradição. E 64 imaginava-se, quando você vai à conjuntura, que era uma intervenção cirúrgica de curta duração. Ou seja, você tira o presidente, assume o presidente da Câmara dos Deputados, que era o sucessor legal, o Ranieri Mazzilli, ele governa até a eleição feita pelo Congresso em seguida, 10 dias depois, do Marechal Castelo Branco, que no discurso de posse foi muito claro. Disse, o meu mandato termina a 31 de janeiro de 66, que era quando o mandato era de 5 anos, quando começou o mandato de Jânio, 31 de janeiro de 61, 31 de janeiro de 66, e garantiu as eleições de outubro de 65. E quando nós chegamos a 64, 64 é uma continuidade do positivismo, né? É bom lembrar que a ditadura brasileira estatiza a economia. Estatizou a economia. Por isso que tem gente que não conhece história, que primeiro compara o Brasil à Argentina, a ditadura argentina. Tem que ser preso, chamar o PROCON, preso no sentido histórico, não preso. Tem que chamar o PROCON porque não conhece nada de história. Não há nenhuma relação entre o regime brasileiro e o regime argentino. Lá desestatizou, aqui estatizou. Lá acabou com o ensino público do 3º grau, aqui expandiu a universidade pública de 3º grau, aqui modernizou a economia, ampliou, diversificou a economia. Lá a indústria foi duramente, quase que destruída, a indústria argentina. Então, se você for comparar, as bases ideológicas da ditadura brasileira eram uma e da Argentina, por exemplo, eram outras. Isso quer dizer que não havia contato entre os governos? Não, havia pouco, muito pouco contato. Há uma carta apócrifa, publicada por Jack Anderson no Washington Post, de uma carta do Figueiredo, tal, que era apócrifa. Qualquer historiador lê aquilo, até o Figueiredo assina o nome errado, tal. Pega aquele texto. Essa relação, a tal da Operação Condor, nunca existiu com ligação no Brasil. O que há são ligações individuais. Por exemplo, a polícia do Rio Grande do Sul com a polícia uruguaia. Célebre caso, Universindo Dias e Lilian Celiberti, né? Então, que era do Partido da Vitória do Povo, foram sequestrados em Porto Alegre e levados a Montevidéu. Mas esses casos, que ocorrem também logo depois de 76 com o golpe na Argentina e algo depois de 73 no Chile. Mas o que eu insisto muito em destacar, é que o período 64, 68, na questão que você colocou, como é possível chamar de ditadura? Ele precisa mudar o dicionário. O conceito de chamar o Bobbio, se fosse possível chamá-lo, e mudar o conceito de ditadura no dicionário de política. Por quê? Nós tivemos em 64, em 68, eleições diretas para governadores em 65, outubro, para 11 estados, porque não era coincidente as eleições, com o quadro partidário anterior. Que ditadura tem eleições no qual a oposição ganha, por exemplo, em 2 estados chaves, Guanabara e Rio de Janeiro? Tivemos eleições em 66, tivemos eleições em 68, que ditadura tem passeata dos 100 mil? Como tivemos no Rio de Janeiro. Você nem começa a fazer a passeata.
E teve a passeata dos 100 mil. Que ditadura tem os festivais de música popular que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 68? Que ditadura tem o movimento artístico, o teatro, por exemplo, que nós tivemos no período teatro de contestação? A interpretação mais comum, vamos dizer, a respeito desses assuntos de outros historiadores que passaram por aqui, é que, por exemplo, em relação à vida cultural, ela foi formada durante o período anterior à ditadura e ela se espalhou ali a despeito do general-presidente. E assim, enfim, em geral, o entendimento... Pois é, mas não teve censura? Muito pouca. O Show Opinião, por exemplo, que é de 64, teve depois algumas mudanças da principal, primeiro foi a Nara, depois a Maria Bethânia e tal. Você teve algumas... É que você combinou, não é democracia. Aí que é necessário ver os conceitos. Nós temos o período 64 a 68, é uma combinação de autoritarismo com resquícios da ordem democrática da Constituição de 46. Então nós temos um mix que explica esse período 64 a 68. Explica, por exemplo, a publicação de romance como Quarupi, do Antônio Calado, né? O teatro, a oficina, a arena e não só. Explica o cinema, né? O cinema. É bom lembrar que a ditadura queria lembrar filme, para apoiar o cinema nacional. Eu queria saber que ditador na América Latina criou uma empresa para apoiar o filme nacional. Mas vê como que a coisa é diferente aqui. Então, período 68, 78. Agora, veja a contradição. Por isso que a gente não deve temer. Se construiu uma leitura do regime militar que me parece muito equivocada. Se o AI-5, como é sabido, vigorou de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, em 74, nós tivemos uma eleição relativamente livre para o Senado. O Brasil tinha 22 estados. O MDB, a oposição, ganhou em 16, perdeu em 6. Na verdade, perdeu em 5, e no Maranhão era candidato único da Arena. Né? E o que aconteceu? Quem assistiu, se tem alguns vídeos, o regime militar que criou o horário político gratuito. Na versão do regime militar não havia, que era para igualar a Arena e MDB. Quem lembra o Orestes Quercia, candidato aqui em 74, explicando a concentração de salários, fazendo um gráfico com dados do Diese, né, do Barelli, e mostrando Teve alguma ditadura que teve eleição? Teve eleição na Argentina, no Chile? Claro que não. Agora, o que tinha? Tinha cassação, claro. Em seguida, o que acontece? Você tem parlamentares, já eleitos em 74, numa vitória histórica, algumas eleições do Lisânias Maciel. É que a grande questão é que há uma leitura que hoje é fundamentalmente ideológica, com a carga ideológica do presente, sobre o período de falar ditadura 79. Por quê? 1º de janeiro. Restabelecida imunidade parlamentar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Você imagina ter imunidade parlamentar no dia 1º de janeiro de 79, você não pode caçar mais ninguém. 8 meses depois, em agosto, é anistia. E todos foram libertados. Alguns não foram, mas foram logo depois. Todos. E saíram, tinham cerca de, eu tenho um número no livro, são 70, 80. É bom lembrar que no Estado Novo tinha 10 vezes mais, quando veio a anistia em 45. Aí, eleição de 82, chamada de ditadura, eleições que você tem 5 partidos, um dos quais se proclamava socialista, Partido dos Trabalhadores. E com a vitória da oposição em São Paulo, Franco Montoro, Minas, Tancredo Neves, Rio, Leão Brizola, não só a vitória, mas a posse. Então, chamar o período de 79 a 85 e em 84, especialmente entre janeiro e abril, a campanha das diretas. Quer dizer... Mas não, isso já era o fim da ditadura. Mas não é mais ditadura. Tá bom. Okay. Porque não existe ditadura com liberdade, com comício, com 1,5 milhão nas ruas. Não há na história do mundo. Tá. Nem na ditadura romana, que tinha outro caráter. Escuta, Vila, você mencionou, enquanto você estava na sua última resposta, sim, que há uma leitura ideológica do período. Sim. De quem é esta leitura e por que ela lê do jeito que lê? Na sua opinião? Olha, e daí que eu acabo diferindo de muitos. Quando vem a anistia, retorna ao Brasil, acaba com o banimento, vem os caçados, exilados, perseguidos, etc. E os que estavam aqui voltam a ter vida legal e tal, né? Por isso que não pode chamar de ditadura. Eu vi o Gregório Bezerra, um dos vítimas logo em abril de 64, né, que a gente podia lembrar, Recife, falando aqui no Largo São Francisco. Isso devia ser setembro, por ali, outubro, não sei, de 79 e tal. Fui ouvi-lo porque era um mito para todos nós naquela época e tal. Então, a grande questão,
e essa é uma construção que eu ouço falar sistemática, que está no livro didático, já ficou vitoriosa, de que a luta armada levou à democracia. Isso é uma falácia. Eu faço questão, porque eu escrevi vários artigos, isso está no meu livro também, porque nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Não há uma vez a palavra democracia. Se você pegar o livro Imagens da Revolução, do Daniel Arão e do Jair Ferreira de Sá, lá tem quase todos os documentos, você procura, você não acha um que tenha a palavra democracia. Nenhum documento. Todos queriam ditadura do proletariado. A divergência seria cubana, algumas vezes de viés soviético, parte desses grupos não tinham muita proximidade com a União Soviética, ou chinesa, se nós veríamos então o Brasil com os olhos puxados. Essa era a divergência tal. Democracia nenhum. E todos, a ação que eles tiveram aumentou a repressão. Estimularam as ações dos porões e tal. A construção, a luta pela democracia não foi feita por esses que se dizem vencedores. Esses são os derrotados. Os vencedores foram os parlamentares do MDB, que ninguém fala. A luta heróica de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. E eu no meu livro resgato 2 só. Lisanas Maciel, que foi um brilhante deputado federal pelo Rio de Janeiro, e a figura de Paulo Brossard. A coragem desse. Citei 2 como exemplo, que nós tínhamos muitos tal. Quantos não foram? Eu queria alguém ter coragem, em 1970, no interior aqui de São Paulo, abrir um diretório do MDB. O padre na missa ia falar, não se misture com aquele homem perigoso que abriu o diretório do MDB e tal. Então esse é o MDB, o papel da Igreja Católica fundamental, e no caso de São Paulo, a figura épica de Dom Paulo Evaristo Arnes, do movimento estudantil, do movimento sindical, dos intelectuais, jornalistas, artistas, da dona Terezinha Zerbini, que abriu aqui o movimento feminino pela anistia. Todos esses estavam falando em quê? Democracia, respeito ao voto. Os grupos de luta armada desprezaram. Eu faço questão no meu livro, cito, leiam, entram no Google, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, leiam. Aquilo é democracia, aquilo é barbárie, aquilo é barbárie pura, é ensinar como matar as pessoas. Né? Agora, significa que devia ser reprimido o autor Carlos Marighella da forma como morreu aqui na Alemanha da Casa Branca? Evidente que não. Evidente que não. Porque essa é a jogada. Ao você fazer a crítica à luta armada, esses que estão do lado de cá falam, quer dizer que você é a favor da tortura? Não. Os que veem o mundo assim, sem outros matizes, é que construíram essa versão falaciosa da história. Né? E eu insisto em mostrar que eles não defendiam a democracia. É uma farsa, nenhuma ação. Ao contrário, quando teve a passeata dos 100 mil no Rio, no mesmo dia, aqui em São Paulo teve o atentado ao 2º Exército, onde morre um menino que estava lá prestando serviço militar, que podia ser eu, por exemplo, né, que tivesse, vamos dizer, prestando serviço militar, jogaram um carro-bomba. Ou Orlando Lovec, que foi pegar um visto aqui no consulado americano, na época no Cônjuge Nacional, que era um jovem, queria aprender inglês nos Estados Unidos, está andando, explode uma bomba no consulado, ele perde a perna. Ele passou anos para receber uma indenização de um salário mínimo. E quem colocou a bomba recebe 4 salários mínimos de indenização. Né? Quem matou um menino aqui no 2º Exército recebe indenização. E são vistos hoje como heróis. Não, a luta democrática é que foi heróica. Agora, isso não significa em momento algum ter qualquer contemplação com torturador, né, com assassino, com gente que desapareceu. Por hipótese alguma. Esses têm de sofrer esse opróbrio da história. Temos de sempre lembrar essa barbárie aqui do DOPS em São Paulo, vou lembrar a figura do Fleury, o Silling em Porto Alegre, Davi Razan, Minas Gerais. Quer dizer, nós temos de lembrar como exemplos do mal, né? A mal que nós nunca devemos voltar a ter e defender a democracia e as liberdades. Eu acho que essa é a nossa grande tarefa. E não deixar que o resgate daqueles que lutaram em defesa da democracia seja apropriado por aqueles derrotados, que impulsionaram inclusive a ditadura, porque a cada ato terrorista, maior a repressão, maior a violência, maior a censura. Então, portanto, eu sei que eu remo, usando uma expressão leninista, eu remo contra a corrente, tendo essa outra leitura, porque é mais fácil fazer o discurso do óbvio, mas é o discurso falacioso e que, no fundo, reforça a tradição autoritária brasileira.